Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo pra vocês, provavelmente o último vídeo do ano. E esse será um pouco diferente. Vou mostrar todas as aves aqui da granja, mostrar todos os espaços, inclusive falar o tamanho de cada baia, quantas aves dá pra criar e etc, né? Isso foi até um pedido aí de um inscrito. Também vou relembrar algumas dicas que passei aí no decorrer do ano e também falar um pouco dos planos para 2023, beleza? Então, vamos ao vídeo. Então, começar mostrando o espaço principal, né, onde ficam as galinhas produtivas. Olha só, aqui tem, nas minhas contas, 51 galinhas, né? O espaço total, ó a cantoria. O espaço total aqui são 16 metros e meio, né? 16 metros quadrados e meio. Então daria para colocar a rigor galinhas poedeiras, essas comerciais, 80 galinhas tranquilo aqui, certo? 5 por metro. Mas as minhas são de grande porte, são galinhas grandes. Tem as pequenas no meio, mas a maioria é grande. Então você não pode colocar esse tanto de aves, né? Vai ser muito estressante aí quando elas ficarem presas. Por isso aqui 50 galinhas está de bom tamanho. Na minha conta, né, o ideal para aves de grande porte são 3 por metro quadrado. Você pode colocar muitas, né? Algumas pessoas têm essa dúvida. As galinhas vão ser criadas soltas, sistema caipira. Então dá para criar muitas aí, só vai ter o espaço para elas dormirem e se alimentar. Tudo bem, é um raciocínio até aceitável. Porém, se você precisar prender essas aves em um dia aí de chuva, né? E elas também costumam correr para cá em dias muito quentes. Então uma densidade muito grande de aves vai provocar um estresse muito grande também. E aí o que acarreta em muitos problemas, né? De doença, canibalismo, as galinhas consumindo os próprios ovos. Então é um problemão. O certo é respeitar a metragem certa aí por ave. Os ninhos. Fala-se em um ninho para cada 3 ou até 5 galinhas, né? O ideal seria um ninho para cada 3 galinhas. Aqui tem 10 ninhos para 51 galinhas, então tá já excedendo aí o limite. Porém, elas nem usam todos eles. 4, 5 galinhas põem no mesmo ninho numa hora, mais umas 3 ou 4 em outro. Então tem ninho aí que eu colho 8, 10 ovos no dia. Então o número de ninhos aqui tá bom demais. E os poleiros? Os poleiros é recomendado cerca de um espaço aí de 25 centímetros, 20 centímetros por ave. E aqui tá de boa, né? Tem espaço sobrando. Então o espaço maior lá das galinhas, 16 metros e meio quadrados, né? São 5 por 3,30. Esses outros dois, 2,5 por 3,30, é metade de lá. Aqui daria para criar o quê? 40 galinhas poedeiras aí, a rigor. Porém, como já falei, aves maiores precisam de espaços maiores, né? Então, no máximo aqui 3 aves por metro, na faixa aí de 25 aves em cada espaço desse. Aves de grande porte. Hoje os espaços estão vazios, exceto esse aqui, tá com a franga road que eu trouxe lá de Caen. Ela é medrosa para danar, né? Ainda não conseguiu se adaptar no meio das outras aves. Eu fiz esses espaços visando principalmente a cria e a recria, né? Aqui criar pintinhos até os 30 dias e depois dar os franguinhos. Mas eu uso muito esses locais para separar aí matrizes e reprodutores, né? São espaços excelentes. O galinheiro todo conta com bebedouros automáticos e os poleiros pelo lado de fora. Assim as fezes das aves, quando vão dormir, né,
cai tudo lá de fora e ajuda bastante aí na preservação da cama. Pelo contrário, eu teria que estar limpando aqui toda semana. No meu modo de ver, o galinheiro seria perfeito se tivesse os comedouros pelo lado de fora, como naquela baia ali onde eu botei as frangas, ó. E os bebedouros também pelo lado de fora. Daria muito menos trabalho. Aqui tem um pinteiro que fiz recentemente com o comedouro pelo lado de fora. E ali a bandidinha da garnizé fez um ninho, ó. Aqui o galinheiro econômico. Quem é inscrito no canal há muito tempo sabe como foi feito, né? Para economizar mesmo. Muito material que eu peguei na roça. Reaproveitei muito material. E ficou um galinheirinho bacana, né? Aqui são 1,80 m por 3 metros. Daria para criar galinhas poedeiras aqui um número aí de 27, né? Mas eu coloquei no máximo aqui 17 aves, 16 galinhas de pescoço pelado e um galo. Foi o máximo de galinhas que eu coloquei aqui. Eu limpei ele recentemente, coloquei cal no piso, coloquei a cama nova. E aí coloquei essas franguinhas pra cá, para elas terem acesso ao piquete, né? Já que ali onde elas estavam, naquela baia lá de 2,5 por 3, elas só tinham acesso a esse pequeno pedaço aí. E já estava muito sujo, né? Muitas aves defecando. E algumas pegaram boba aviária, ficaram meio tristes, como aquela franguinha ali, ó, de pescoço pelado. Vendo? Então eu achei melhor colocar num espaço novo, dar acesso aos piquetes. Eu fechei ali só para elas não saírem daqui, para eu conseguir gravar todas elas aqui dentro. Então, poleiro lá pelo lado de fora também, bebedouro ali pelo lado de fora e o comedouro. Então, a visão que eu falei para vocês aí de um galinheiro perfeito. Água coloquei ali com remédio. Trisulfim também coloco de vez em quando o Vitagold. Melhor do que colocar em grande quantidade, né? Aqui atrás do galinheiro temos as baias que fiz uma época aí para separar os frangos e os galos, né? Mas acabei utilizando para outras finalidades. Se bem que essa está sendo usada para o propósito aí que foi construída. Está com 3 galos, né? Os frangos, podemos chamar assim ainda. Eles não tiveram contato com as galinhas, não estão reproduzindo. Estão com 5 meses e meio. Talvez em janeiro, aí, meados de janeiro, eu separe eles com algumas matrizes, né? Para tirar pintinhos. Esses 2 polacos, principalmente, estão muito bonitos. Aquele lá atrás, filho do Thompson. São frangos de grande porte. Então, aqui é uma baia com mais ou menos 2 metros, assim, daqui para lá, para a parede. E 1,60 m de largura. Dá para criar aí sossegado umas 10 galinhas, né? Até mais. Mas aquela história, grande porte, precisa de maior espaço. Nesta outra, tem o mesmo tamanho, estão as mestiças de garnizé, o galo ameraucano e uma ameraucana aqui toda depenada, né? Tá muito feia na foto. Olha aí. Esta baia eu reformei ela, coloquei ninhos, né, para servir aí para incubação natural. Porém, neste final de ano, eu não tenho colocado ovos para as galinhas chocar. Se bem que tem 2 aí, ó, chocando. Mas não tem nenhum ovo embaixo delas. Então, coloquei palhas nas laterais. Coloquei até um saco ali em cima para a chuva não cair aí sobre os ninhos. E aí ela ficou um pouco mais escura, justamente para as galinhas fazerem incubações.
Parte de cima também coloquei tela mais fina, porque essas galinhas mestiças de garnizé voam que nem passarinho, né? E ali sombrite, dificultar um pouco a vida aí dos passarinhos. Aqui do lado externo das baias tem uma área boa, cerca aí de 4 metros por 3,5. De vez em quando eu solto as aves aí para tomar um banho de sol, um banho de terra. É um espaço bacana. Os galos principalmente eu costumo soltar, mas eles fazem um arraso, né? Eles batem na cerca ali, ó, folga a tela toda. São danados. Quando eles vêm as galinhas do outro lado aí, só falta quebrar a cerca. Deixa eu soltar eles aqui para vocês verem como eles se comportam. Aqui temos as baias suspensas. Eu fiz para colocar aves doentes, aves recém-chegadas à granja, né, para cumprir quarentena. E agora estão ocupadas com o galo ameraucano, ele que estava com a ronqueira braba aí. Eu apliquei meio ml de Tiladem, também de remédio de verme. Aparentemente deu uma melhorada, né? Vê aí fezes verdes. Quando a ave está defecando assim, ela tem problemas. E do outro lado a galinha Rhode está presa aqui já faz bastante tempo. Ela estava tipo com um corrimento, deu uma melhorada, né? Eu coloco enxofre na ração, já dei remédio de verme também, antidiarreico. E ela tá bem. A aparência dela você vê que é de uma galinha saudável, mas eu não quis colocar de volta com as outras galinhas. E ela põe bastante, viu? Quase todo dia ela bota um ovo aí, um ovo grande. Mas eu tenho receio aí de misturar ela com as galinhas novamente. Então essas baias aqui, cada uma tem 1 metro quadrado aí. É simplesmente para colocar galinhas recém-chegadas e aves doentes mesmo. Então a gente não conta com muitas aves neste espaço. O material foi praticamente todo reaproveitado, só comprei esses caibros aí, ó, da cobertura. Tem vídeo no canal sobre essa baia, quem quiser pode dar uma olhada na playlist aí. Também vou colocar o card. Aqui outra baia ocupada pelo Thompson. Na época eu fiz essa baia e disse que era propriamente para ele, né? Não sei se vocês se recordam, quem está inscrito há mais tempo aí no canal. Ela tem 1 metro, 1,20 m por 2 de comprimento. Só para separar aves assim mesmo de vez em quando. Já separei muitos galos aqui, viu? Aqui tem um espaço que fiz assim por acaso, né? Coloquei o vermelhão com a galinha Rhode que ficou com o pé aleijado. Não é um espaço muito legal, eu coloco ele aqui temporariamente. Então logo logo ele sai daqui de novo. Aqui eu trabalho que fiz com tela fina, né, para proteger aves de predadores. Fiz principalmente para pintinhos, franguinhos com cerca de 30 dias. Mas eu tenho usado ela pouco. Coloco mais aves assim, com cerca de 30 dias. Ou quando tem pintinhos aí com a galinha, tomando conta, né? Aí agora eu coloquei os pintinhos que nasceram recentemente e os que trouxe de Caen. O local lá já estava acanhado para eles, aquele pinteiro que fiz com 1 metro quadrado. Aqui tem um pouco mais, 1,5 m, né? Por aí tem uma cama melhor e é mais arejado. Um local assim é muito bom para aves nessa idade. Nessa época do ano, então, é uma beleza, né? Que tá quente. Então a ventilação aqui é muito boa. Mas é assim, o espaço já está ficando acanhado, né? Logo logo eu transfiro eles para uma baia maior. Essa baia aqui eu fiz meio que às pressas, né? Tava precisando de um espaço para algumas aves. E o vídeo sobre a construção dessa baia aqui foi muito bem visualizado.
Eu acho que tem uns 2 milhões de visualizações. Deixa eu mostrar por dentro para vocês verem como ela é bacana. É assim, se eu fosse criar no quintal, tivesse só uma criação por hobby, no meu modo de ver, esse espaço aqui seria ideal, né? Um galinheirinho top aqui para quem quer criar no quintal, ó. Cobertura de telha fibrocimento. Tem um poleirinho aqui pro lado de fora. O comedouro é do lado externo também. Só o bebedouro que é por dentro, mas eu fiz um buraco lá, dá pra mexer nele por fora. Então aqui dá pra criar sossegado umas 10 galinhas e um galo, né? Um sistema caipira aí no fundo de quintal. Uma estrutura muito bacana para esse tipo de criação. Fechado ali, tudo mais, tal. Tem uma cama de capim misturada com a cama de areia aqui. E estão os franguinhos aqui, os filhos do americano com açuras e também 3 franguinhos aí das galinhas New Hampshire com o galo Rhode, né? No final das contas, tinham 6 machos e apenas 2 fêmeas do cruzamento Rhode mais New Hampshire. Que trágico, hein? Olha lá os barbudos. Tá um plantel legal, né? Então aqui eles têm acesso ao piquete, nem sempre, né? Tem dias que eu deixo fechado, como agora, por exemplo. A área aqui é muito bacana. Tem uns 400 metros quadrados aqui, com muito capim, os pés de moringa que eu podei recentemente. É um local muito adequado para criar um lote aí de galinhas poedeiras. Um plantelzinho aí de matrizes. O espaço aqui é muito bom mesmo, bem arborizado. E aqui foi feito, né? A baia foi feita no que sobrou do antigo galinheiro. Só quem é inscrito no canal aí há mais de um ano vai se lembrar. Pé de acerola que eu plantei quando comecei a criar as galinhas. Um pé de framboã ali, ó. A gente chama de framboão. O galinheiro maior tá lá embaixo. A área de piquete como eu falei recentemente no canal, tem 3 piquetes. Este aí tem cerca de 250 metros. Este aqui onde estão as galinhas, uns 300 metros. E o de lá de cima que falei agora há pouco, que tem uns 400 metros, né? Uma área boa de piquete, que as galinhas nem usam tudo isso. Bom, agora relembrando algumas dicas, principalmente com relação aos pintinhos. Lembram que eu falei aí no vídeo anterior que alguns estavam tristes, né? Então eu coloquei nesse novo local, mais espaçoso, mais arejado, com cama. Então melhoraram aí 100%. Se bem que esse plantel não é muito legal, né? Eu não estou muito assim animado com ele e provavelmente vou me livrar de mais da metade dessas aves. Então a maioria das perguntas que recebo aí no canal é com relação aos cuidados com os pintinhos, né? Muita gente tendo problema aí, pintinho triste, com a asa baixa, não quer se alimentar. E o que eu faço aqui normalmente é isso. Eu sempre mudo eles de local, coloco num local mais amplo, né? Mais arejado e sempre limpo, né? Estou sempre revirando a cama agora e coloco vitaminas na água, né? Suplemento de vitamina na ração. Você pode utilizar o Neoflox, o Trisulfin na ração, na água, como prevenção. Vai ajudar bastante, já que pintinhos são assim mesmo. Hora ou outra aparece um triste. Mas aqui na minha criação, dificilmente eu perco uma ave nessa idade, né? Os plantéis sempre chegam na fase adulta aqui sem eu perder nenhuma ave. Lembre-se que pintinhos aí de até 7 dias, eles precisam de uma fonte de calor. Caso não estejam com a galinha, precisam de um local mais aquecido. Agora no verão tá sossegado, que é quente em quase todo lugar, mas no período da noite costuma esfriar em algumas regiões, né? Com relação aos planos para 2023, eu pretendo vender metade ou mais da metade das galinhas aqui, as mais velhas. Também vou separar em baias algumas Rhodes e as New Hampshire,
com os galos de pescoço pelado. Depois disso, venderei quase todas as rodes. Também estou pensando em me livrar das ameraucanas, né? São aves assim, mais ornamentais do que utilitárias. Muito pequenas, não produzem muito, os ovos são pequenos na maioria das vezes. Então, estou pretendendo aí vendê-las. Meu objetivo maior com elas era passar as características para as galinhas suras. Como eu já consegui algumas pintainhas suras, né, de barba, e com certeza terão ovos azuis, então já posso me livrar das ameraucanas. Também no ano que vem darei início à construção da nova granja, no terreno que adquiri recentemente, né? E provavelmente terei que botar a mão na massa, já que a mão de obra aqui está bem difícil. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se chegaram até aqui, não esqueçam de deixar suas curtidas e considerem se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdo e ajudar o canal a crescer. Quero agradecer a cada um que acompanhou o meu trabalho em 2022 e desejar um feliz ano novo. Que 2023 seja um ano de muitas realizações. Continuarei compartilhando conteúdo com vocês e conto com a audiência de cada um. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!